E o bagulho do canal, mano, foi esse bagulho. Aí eu juntei 100 mil real durante esse bagulho que aconteceu, tipo assim, a fama, aí eu consegui juntar 100 mil real. E, porra, há 2 anos e 7 meses atrás, não, eu era camelô, não, era guarda, eu era bagulho lá da creche. Há 3 anos e 4 meses atrás, vamos botar por aí. Há 3 anos. Porra, eu era camelô, tá ligado? Eu andava pra caralho pra vender uma água de 5 real. Aí do nada eu tinha 100 mil real. Do nada não, meu trabalho. Sim, mas 100 mil real. Tá foi um boom, né? Foi muito rápido, Sim. tá ligado, mano? Uma explosão, Porque, seu sucesso. tá entendendo? Muito rápido, 100 mil real. E eu 100 mil real ganhando nem a metade que eu ganhava, né, mano? Eu ganhava 25, minha mãe 25 e ele 50. Tipo assim, olha quanto que ele deve fez, mesmo. tá ligado, mano? Fez 200 mil aí, pelo menos. Aí eu tive que, pra pegar de volta, acordo de advogado com advogado, eu tive que dar 100 mil real. Aí eu dei tudo, velho, meu dinheiro tudo. Mano, vou falar pra tu, quem me levou lá no bagulho foi até o... Não sei, pode falar que também não tem nada a ver, foi o peixe que ficou no divisor de água. Ele, tipo, que ele conhece o cara, me conhece. Ele é amigo da minha mãe e amigo do cara. Caralho, o maluco levou uma grana do caralho só porque ele criou um canal, mano. Cara, eu acho que isso é um absurdo. Você não devia ter dado essa grana pra ele. Você perdeu na justiça, foi isso? Não, o nosso bagulho na justiça é agora em abril. E tipo assim... E por que tu deu a grana? Eu não entendi. Pra desbloquear logo e... Não, processo... eu dei a grana por quê? Porque ele tinha tomado posse do meu canal. Ah, então. Ele tinha tomado posse. Aí, eu tava muito triste, tá ligado? Não, mano, tava muito triste. Eu não ia ter estrutura pra pegar um trampo aí, tá ligado? Não desmerecendo um trampo, que quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar, velho. Gosto muito. Mas eu tava muito chateado porque não foi um exemplo. O Delo é meu empresário. Gosto dele pra caralho. Ele me conhece, eu conheço ele. Ele fica com um dinheiro meu, eu fico com responsabilidade de algumas coisas dele. Que nós é transparente. Mas, tipo isso assim, é o mais importante, pô. Mas o Delo, se acontecer algum problema, eu posso ficar chateado. Porque eu não tenho um vínculo afetivo. Eu tenho um vínculo trabalhista com ele. Caralho, com o Luan, mano, eu tinha um vínculo muito afetivo. Tipo assim, eu chamava ele de pai, tá ligado? Mano? Chamava ele de pai. Pai, que é meu paizão. Tipo assim, eu dava presente ele, eu gostava. Então foi um bagulho que me afetou mais lá, tá ligado? E como minha mãe me abraçava. Mano, e a gente de muito longe lá em casa. Pô, tô contigo. Eu abraçava os outros que eu nem conhecia e chorava pra caraca, velho. Aí eu chorava. Não era por dinheiro. Eu tento falar pra rapaziada que não era pelo dinheiro. Eu não acreditava que aquela pessoa ali tinha feito aquele bagulho, tá ligado, mano? Eu não acreditava que, tipo assim... E quando eu dei os 100 mil real, mano, no banco mesmo, comecei a chorar, mano. Do nada, eu tinha 100 mil real ali, aí eu dei, transferiu lá, pum, 100 mil real, aí ficou 532 reais na minha conta. Mano, eu chorei muito. E aí ele liberou teu canal. Aí liberou meu canal. Então aí ele, agora... tipo, fez uma chantagem com você. Sequestrou teu canal e cobrou... Eu não posso... eu não sei se... na tua opinião, eu É. não sei se eu posso falar que ele sequestrou, porque... Na minha opinião... Ele tinha feito o canal, tá ligado? Ele que fez o canal. Os bagulho tava tudo no nome dele, tá ligado? Tava tudo no nome dele. Eu não achei justo. Tipo assim, mano, se os... é muito complicado, que eu também não sei até onde eu posso falar que o nosso bagulho tá na justiça, tá ligado? Então fala, pra não entendendo? prejudicar o futuro. Mas aí foi E esse o YouTube, ele bagulho. nunca chegou a falar com você? Porra, o Felipe Neto, vi que o Felipe Neto ajudou. falou um bagulho lá com o YouTube, aí o YouTube deu uma atenção. Mas o YouTube falou um bagulho que nós não podemos ajudar em muita coisa, porque ele que criou o canal. E também, aqui nós temos algumas coisas... Resumindo, tá até lá no meu Twitter lá, mano. Aqui nós conversamos pelo Resumindo, Twitter. é pau no seu cu. Resumindo, que tipo assim, você começou agora. Se fosse um exemplo, não que aconteça, eu gosto muito do Felipe Neto. Meu amigo é o Whindersson, eu gosto muito do Whindersson, mas o Felipe também é maneirão, pra mim é meu amigo também. Tipo assim, se fosse um Felipe, um Whindersson, algum cara pica, o YouTube ia botar a cara, tá ligado? Com certeza. Mas como tipo assim, ele estourou, mas daqui a pouco pode sumir. Meio que se foda, Cagaram tá ligado? pra Tá você. ligado? Essa é a verdade, O cagaram. YouTube, bom, bem-vindo ao time dos que o YouTube cagou na cabeça, né? No primeiro momento. Que a gente sempre foi, o YouTube sempre nos fudeu nesse sentido. Mas eu acho, tipo, pra mim isso não entra na minha cabeça, porque é óbvio que ele não é o dono daquele conteúdo, tá ligado? Por mais que ele tenha criado o canal,
o valor autoral da parada, com certeza não é dele, né? Sei Aí, lá. outro bagulho, que tipo assim, um montão de gente... Eu não queria mais o canal, tá ligado? Eu não queria mais o canal. Porque tudo que era dele, que eu tinha feito com ele, igual até algumas músicas, eu não canto mais no meu repertório. Alguns bagulho eu tirei, porque eu botei agora o grupo da rapaziada que tá comigo, Nova Era, que é uma nova era, tá ligado, mano? Tudo que era daquela bagulho lá, mano, quando ele tava no bagulho, tipo, era mó... Lá no começo, porra, era só amor, no geral. Quando o dinheiro entrou, mano, ficou mó geral brigava, um fazia a fofoca do outro. Que o bagulho ficou feião. Aí eu botei Nova Era, por quê, mano? Tudo vai mudar, tudo vai mudar. E eu não queria mais aquele canal. Mas quando eu fiz o meu canal, mano, aí eu tenho até os prints lá. Aí aparecia lá, o Negão da BL. Aí, tipo, que o meu canal foi derrubado porque alegando que eu tava usando a imagem, tá ligado? Eu, tipo, alegando o direito autoral, que eu não era meu. Aí eu fiquei puto que, tipo assim, eu não podia usar você mesmo. Eu mesmo, tá ligado, mano? Que ele tava com posse do canal oficial. Aí ele derrubava o bagulho. Então, tipo, que ele não queria deixar eu andar no bagulho, tá ligado, mano? É uma parada, tá entendendo? Caralho, que doideira essa porra, mané. Bom, mas isso aí, graças a Deus, tá andando. Aí, tá se tipo resolvendo. assim, aí passou um mês, aí eu fiz um vídeo, tô de volta. Aí o bagulho como? Em 7 horas bateu 1 milhão e pouco, em 7 horas. Pô, tu é Falei, famosão tu, hein? Rapaziada me... Porra. Rapaziada Não, me esse é ama. um número... Em 7 horas bateu 1 milhão e pouco. Aí eu fiquei Impressionante. feliz, agradeci no Instagram. Aí geral comentando, graças a Deus, sei o que. Aí geral falando igual o bagulho que eu falo, Deus tá no barco, Deus tá no barco. Tá ligado? É um bagulho muito louco. E eu agradeço a Deus, tá ligado? O Delo foi um cliente, tá ligado? O Delo Ele te contratou? É, porque tem um amigo dele que era muito meu fã, que é muito meu fã. Ele tipo, me contratou pra ir no aniversário do menor do nada. Maneiro. Aí nós veio lá do Rio, o Delo pagou tudo, ficamos lá na base do Delo, aí ficou eu, esse maluco do canal. Aqui em São Paulo? É, foi naquela mesma época que nós viemos aqui, tá ligado? Nós já tava aqui, tá ligado? Que nós já tava aqui, não era? Lembra? Nós já Tu tava... veio pro ir no Danilo. Então, sim. foi tudo, tipo assim, tudo na mesma... Sincronizado. Aí foi, depois de um maior tempão, aí tipo, esse maluco, ele contou a versão dele, foi igual eu falei no bagulho da história. Aí o Delo, graças a Deus, eu falei, mano, não foi assim, foi de outro jeito. Esse maluco, qual é a versão dele? O que ele tá falando? Pô, a versão dele, eu não sei, que ele falou que minha mente mudou por causa do dinheiro, que algumas coisas que eu tava falando pros outros não era verdade, mas tipo assim, mano, ninguém sabia desse bagulho. Antes de o bagulho estourar, ninguém nunca ouviu falar esse bagulho. Eu sofria quieto. Só minha mãe sabe. Só minha mãe, Deus e minha mina sabem como eu ficava chorando. Eu falava, mano, não acredito que ele tá fazendo esse bagulho comigo. Então, tipo assim, ele foi correndo contar a versão dele pra eu ser o vilão da história, tá ligado? Essa é a verdade. Cara, mas não tinha... Assim, com todo respeito aí, a história e o caralho... Não importa o que ele falar... Cara, você podia ser o maior filho da puta do mundo que só pensa em dinheiro. É o teu conteúdo, caralho. Foda-se se você é maior filho da puta. O conteúdo é teu, porra. Ele não tem nada com isso, pô. É muito louco essa porra aí, realmente. Não, pra mim isso não entra na cabeça como que alguém pode ficar do lado do cara. Na minha cabeça não entra, porque... Mano, quem que... Ó, você pega... Vamos mudar o contexto. Colocar um cara que faz espada. O cara foi lá... Tá todo dia fazendo espada, fazendo várias espada-pica, colocando as pessoas comprando e tal. Aí o cara que deu o nome do terreno do cara, onde ele tem a loja dele, tá pegando metade da grana dele. O cara que deu o nome do terreno. Eu falei, tipo, você deu o nome do terreno, o que tem a ver com o trabalho, tá ligado? Não tem nada a ver com o trabalho que tá lá, pô. Mas tudo bem, Tudo bem, vamos botar um assunto... Sim, mas eu acho isso que foi uma puta injustiça.